Juízes capítulo de número 16, versículo de número 20 ao 31. Diz assim o texto de Deus: Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: Mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar um corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. O versículo 20 vai nos dizer: Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia retirado dele. Amém? Irmãos, a história de Sansão, é bem conhecida da amada igreja. É um conto, é uma história verídica que é ensinada desde que você é um menino, uma menina. Quem nunca ouviu Sansão, o forte Sansão, aquele que abriu um leão, como se fosse abrir um cabrito com suas próprias mãos. Sansão, irmãos, ele está inserido em um tempo muito difícil. A Bíblia nos conta, em Juízes capítulo 2, verso 10, que a terceira geração, ao qual saiu do Egito, esqueceu-se de Deus. Ela esqueceu de um Deus que havia tirado com um braço forte, de forma miraculosa e poderosa, o povo do Egito.
Eles esqueceram de um Deus que humilhou as deidades do Egito, humilhou o próprio faraó. Esqueceram de um Deus que, quando o anjo destruidor foi passar sobre, o império egípcio, ele não destruiu, ele não matou os primogênitos dos israelitas, porque a promessa do sangue dos umbrais havia sido feita e cumprida. Deus passou por cima deles. Eles esqueceram de um Deus que havia abrido o mar vermelho, não pela força de nenhum homem, mas pelo poder do Eterno. Eles esqueceram de um Deus que no deserto, de dia ele colocava uma coluna de nuvem, para proteger do sol, e de noite uma coluna de fogo. Eles esqueceram de um Deus que não deixou eles passarem fome, porque Deus diariamente dava a porção do maná para eles. E quando eles falaram assim: eu estou enjoado de comer o maná, Deus preparou aves para eles se alimentarem. Eles esqueceram de um Deus que, quando eles estavam no deserto e sentiram sede, Deus fez verter da rocha água viva para eles beberem e saciarem a sua sede. Eles esqueceram de um Deus que não deixou que as suas roupas rasgassem, mas permaneciam intactas. Era um Deus que zelava pelo seu povo, um Deus que prometeu uma terra que manava leite e mel, e Ele cumpriu. Josué conquistou a terra prometida. Ele orou a Deus. Eles calados rodearam, Jericó por 7 dias. E no último dia Deus falou: gritem. E as muralhas caíram, não pelo grito, mas pelo poder do Eterno. Infelizmente, a segunda geração entrou na terra, mas ela não passou o seu conhecimento, aquilo que ela viveu no deserto, para a próxima geração. E essa terceira geração, ao qual o texto de Juízes narra, é uma geração que se esqueceu de quem era Deus, e ela se conformou, ao sistema da região. Eles adoravam a Deus de dia e adoravam aos outros deuses dos seus vizinhos, 5 vizinhos, à noite. Foi um período de trevas conhecido na história bíblica. Foram aproximadamente 320 anos de escuridão. Deus permitiu que esse mesmo povo, a qual Israel adorava os seus deuses, fosse o povo que ia contra eles em batalhas e subjugava eles, colocava eles na escravidão. Para quê, irmãos? Para que eles voltassem a buscar a Deus, aquele que é o autor da nossa salvação, aquele que nos livra, aquele que nos liberta da escravidão. E nesse período de trevas, escuridão densa, Deus levantava juízes, homens, a qual Deus chamava para exercer a função de libertador e de julgar o povo. Então, toda vez que um juiz se levantava, o povo voltava a buscar a Deus, o povo voltava a seguir os princípios de Deus. Mas quando esse juiz morria, o povo voltava às suas práticas, a adorar os outros deuses, a ter um culto sincrético, misto, um culto pragmático, onde aquilo que eles achavam que dava certo. Esse juiz a qual nós
lemos, irmãos, foi o 12º juiz de Israel. Ele foi um homem que teve um chamado específico, diferenciado. Os outros juízes, eles foram chamados muitas vezes quando já eram adultos. Mas esse juiz, ele foi formado no ventre. E não só isso, ele foi selado com um voto. Lá no capítulo 13, vai contar como sucedeu isso. A Bíblia nos fala que os seus pais eram da tribo de Dan. Seu pai Manoá e a sua mãe, a qual a Bíblia não conta o seu nome, era uma mulher estéril. Ela não poderia ter filhos. E Deus, Ele vem, alguns acreditam de uma forma, uma manifestação aqui do próprio Deus, nós chamamos de teofania, quando Deus se manifesta na forma corpórea de um homem ou de um próprio anjo. E Ele vem anunciar a esta mulher que estava trabalhando: olha, você terá um filho, e esse filho será consagrado ao Senhor. E essa consagração começa de forma imediata. Você não beberá nem vinho, e não tocará em coisa morta. E esse menino será um nazireu de Deus. E o anjo, ele vai embora. E essa mulher chega a seu marido e conta essa história. Eu vi um homem de Deus, ele tinha aspecto divino. Ele era um anjo. E Manoá correu para ver onde estava aquele homem, mas ele já tinha ido. Então ele ora a Deus. Ele não desacredita da promessa, mas ele ora a Deus dizendo assim: Senhor, manda de novo este anjo, para que eu possa aprender a como lidar, ensinar este filho da promessa. Quem já orou pelo seu filho? Quem já pediu para o Senhor te ensinar como você deve lidar com o seu filho? Como você deve ensinar aos seus filhos? Quais são as regras que você deve passar ao seu filho? Manoá tinha esse pensamento. E a Bíblia nos fala que Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo volta a segunda vez. Novamente ele volta e se manifesta a mulher. Ela falou: espere aqui um pouquinho, eu vou chamar meu marido. Ela chama seu marido. O seu marido, ele pergunta como deveria lidar, como deveria ensinar o seu filho, qual o caminho que ele deveria mostrar ao seu filho. Sabe qual que é a resposta do anjo? O anjo não responde. O anjo só repete a mesma fala ao qual ele falou à mulher: este menino será nazireu. Ele não deve o quê? Beber bebida forte ou vinho, o fruto da vida. Ele não pode nem bebida alcoólica e nem sem álcool. Ele não pode. Ele não pode rapar o seu cabelo. Ele não pode tocar em coisa morta. Ele será um nazireu vitalício desde o seu nascimento. Irmãos, o menino seria uma promessa divina para trazer restauração ao povo. Agora o inimigo que estava contra o povo de Israel eram os filisteus. E os filisteus estavam 40 anos oprimindo o povo. Entende, irmãos? O povo aqui já estava acostumado com a escravidão. Eles não clamam a Deus pedindo livramento. A situação está crítica.
O povo já estava acostumado em viver cativo, oprimido pelo inimigo. Deus que age e traz esse milagre de um juiz libertador que foi confeccionado desde o ventre. Mas o ensinamento que nós devemos aprender aqui, conhecer a Deus, irmãos, e o seu caráter, é muito mais importante do que receber instruções. Aí você fala assim, como assim? Nós devemos instruir nossos filhos? Sim. Nenhum conjunto de regras, irmãos, do mundo poderá orientar você nas inúmeras decisões, escolhas que terão seus filhos. Somente o conhecimento profundo de quem é o Senhor poderá oferecer a direção certa que precisamos para as nossas vidas e para os nossos filhos. Conhecimento de regra não traz senso de temor a Deus. Intimidade, sim. O anjo ensinou isso a Manoá. Sabe como ele ensinou? Quando ele oferece assim, vem comer juntamente, vem comer comigo na minha casa. Ele falou, não, ofereça um sacrifício ao Senhor. E sabe o que acontece? Eles estão ali, eles oferecem um sacrifício. Eles montam o altar, colocam fogo no sacrifício. E quando o sacrifício está incendiado, o anjo do Senhor entra no fogo e sobe junto com o sacrifício. E eles entendem a necessidade da intimidade com Deus. Eles reconhecem o temor de Deus. Eles se ajoelham e dizem, eu vou morrer. Aí a mulher diz, não, homem, você não vai morrer. Você não vai morrer, porque Deus, Ele fez uma promessa sobre a nossa vida. Tem um filho aqui dentro do meu ventre, e esse filho é consagrado a Deus. Outra hora podemos falar um pouco sobre esse casal, que tem muito a nos ensinar. Mas vamos focar aqui no ministério de Sansão. Sansão era um homem nazireu de Deus. Números capítulo 6, verso 1 ao 21, vai contar sobre o voto de nazireado, irmãos. Ser um nazireu era um voto que a pessoa, ela optava. Basicamente, as diretrizes deste voto, irmãos, eram 3. Não cortar o cabelo durante o voto, então você vai ficar um período sem cortar o cabelo. Segundo, você não deve beber bebida forte da videira, seja ela alcoólica ou não. E você não deve tocar de maneira alguma em algum animal impuro, morto. Ou seja, você não deve se contaminar. Se você vê qualquer coisa que é um cadáver, você não deve tocar. E são votos restritos. E você deve cumprir isso durante um período. Geralmente algumas pessoas faziam 6 meses, 1 ano, 10 anos e concluíam esse voto. Mas para Sansão era diferente, como eu falei, era um voto vitalício. Era antes de ser formado no ventre, já começava o voto. A sua mãe já adquiriu a responsabilidade de cumprir esse voto na sua gestação. E ele tinha que levar esse voto até o fim de sua vida. O interessante é que o Espírito do Senhor, ele estava com Deus em todos os momentos. Era Deus na vida de Sansão. O capítulo 13, verso 24 e 25 vai dizer que depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Mané Dan, entre Zorá
e Estaol. O capítulo 14, verso 6 vai nos dizer a mesma coisa. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. O verso 19 do capítulo 14 vai nos dizer a mesma coisa. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade. O capítulo 15, verso 14 vai dizer também: e chegando a Leí, aliás, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Um homem que desde o seu nascimento era possuído pelo Espírito de Deus. Quem aqui não queria? Quem aqui não tem esse desejo de ser possuído pelo Espírito de Deus? Se você não tem esse desejo, tem algo errado com você. É um desejo que deve queimar em nosso coração. E este homem, ele recebeu isso. Ele era possuído, Deus se apossava dele e dava a ele um poder, uma força colossal, grandiosa, a qual nenhum homem na Bíblia possuiu tal força. Mas mesmo tendo pais corretos, pais que ensinavam, pais que mostravam a necessidade de buscar a Deus, ter temor a Deus, ter intimidade com Deus, esse homem, chamado por Deus para ser o libertador, ele não seguiu o seu chamado. Ele começou a declinar, a cair, a desviar do propósito ao qual Deus havia o chamado. O declínio ocorreu quando ele ainda era muito novo. Sansão, seu nome significa pequeno sol. E em tempos de trevas ele deveria brilhar. Ele deveria mostrar a luz sobre a escravidão das trevas que estavam sobre a nação de Israel. Mas esse pequeno sol começou a se escurecer. Com 20 anos, ele vai para Timná, uma cidade dos filisteus. Era uma cidade de vinhedos, tinha muitas uvas. Lembra, né? Que ele não pode, né, tomar nenhuma bebida alcoólica, né? Nada que venha da vinha, da vide. Mas ele vai para essa cidade. E lá, ele vê uma linda mulher. Seus olhos se encantam e seu coração é cativado pelaquela mulher, de tal forma que surge uma paixão alucinada no seu coração. E ele volta para casa dizendo para os seus pais: pai, numa linguagem de hoje, achei a desejada da minha alma, achei a esperada, aquela que meu coração pulsa de tal forma, de forma intensa, e eu quero ela para ser a minha esposa. Os seus pais dizem assim: por acaso não há mulher aqui que você possa casar, da sua parentela, do povo de Israel? Ele diz: não, eu quero ela. Ele é teimoso, impulsivo. E os seus pais foram
para tratar a negociação do casamento, porque era um costume. E numa dessas idas, Sansão, ele se encontra com um leão novo. E Deus se aposta de Sansão. E ele rasga esse leão, como nós citamos aqui no texto, ao meio, como se fosse um cabrito, facilmente. Mas ele não conta aos seus pais que ele matou um leão. Ele estava desesperadamente apaixonado. Ele queria a sua esposa. Quando ele chega lá, começam as negociações. Eles voltam para a sua casa. Novamente ele vai para Timná, para agora casar. E no caminho ele se desvia do caminho original. E ele vai de encontro à carcaça daquele leão a que ele havia matado. Olha o declínio de se desviar do caminho. E dentro da carcaça ele encontra um favo de mel. E ele pega aquele mel. Ele não poderia tocar em um cadáver. E ali começa o seu declínio. Ele pega aquele favo de mel que está dentro do cadáver e come. E não só isso, irmãos. Ele leva seus pais e faz seus pais comerem sem saber da onde procedia aquele mel. Ele achou delicioso o pecado. Ele achou a doçura no pecado. Nada aconteceu aparentemente. Ele tocou no animal impuro, mas nada aconteceu. Ele começa a festa, o banquete de núpcia, do casamento. É a tradição, é dias de festa. E ele propõe um enigma aos convidados, 30 convidados filisteus. E ele propõe um enigma. E esse enigma, ele deixou os homens furiosos, porque eles não sabiam responder. Aí começou assim, eles foram até a futura esposa de Sansão e falou assim, você traz esse homem para nos humilhar, para testar a nossa inteligência. Se você não revelar o segredo desse enigma, você e a sua família morrerá. E desde este momento ela começou a buscar a solução do enigma com Sansão, perturbando, dizendo: você não me ama, porque você não conta o significado desse enigma ao qual você propôs ao meu povo. E ela começou a chorar, ser rixosa sobre a vida deles. Cuidado, mulheres, não sejam rixosas. Começou a ser rixosa, de tal forma que perturbou a sua alma, de tal maneira que ele contou o segredo do enigma. E ela imediatamente revelou aos filisteus, ao qual falaram a Sansão. Falaram que o que poderia ser mais forte do que o leão, o que poderia ser mais doce do que o mel. Sansão, ele fica irado. Ele havia prometido: aquele que solucionar esse enigma, eu vou dar 30 roupas de gala, de festa para vocês, vestimentas. Ele saiu do banquete, ao qual seu significado também é festa e bebida. Ele saiu desse banquete e vai até Asquilon, um acampamento. E lá ele mata 30 homens e retira as peças de roupa ao qual ele havia prometido. E pagou essas 30 roupas, entregando aos pés desses homens. Ele ficou irado, ele matou 30 homens, mas o Senhor se apossou dele. Tudo era propósito de
Deus queria a intriga entre o povo, porque o povo já estava acomodado. O povo de Israel, como eu falei, já estava, acostumado, acomodado com a situação da escravidão. Então era necessário uma briga, era necessário acontecer uma contenda para que o povo se despertasse e reconhecesse a escravidão que eles estavam vivendo. E Deus usou Sansão para isso. Sansão, ele sai de lá, irmãos, enfurecido, e vai para a sua casa. O pai, o seu sogro, aliás, o pai da moça, ele dá ela a seu padrinho de casamento, o seu amigo. E ela se casa com esse homem. Quando Sansão ele recobra a consciência, está mais calmo, ele falou: vou voltar e vou adentrar a câmera da minha amada esposa. Quando ele chega lá, o sogro fala: calma aí, ela já foi dada em casamento a outro homem, ela já se casou com outro homem. Tem aqui a minha filha mais nova, não quer para você, ela é mais bonita. Sansão ficou furioso. Ele falou assim: agora eu não tenho culpa desse terrível mal ao qual eles cometeram, porque na ótica dos juízes, do período dos juízes, tudo que eles faziam estavam certos. Não havia rei para liderar. Então eles agiam conforme o seu pensamento, conforme o seu olhar, conforme aquilo que eles achavam certos. Por isso eles estavam normal, cultuando a outros deuses, porque para a ótica deles estava certo. Mas há algo que nos alerta: a nossa ótica muitas vezes pode estar certa no nosso pensamento, mas a nossa ótica tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Então não é o que eu acho certo, é o que Deus diz que é certo. Sansão fica furioso. Ele consegue pegar 300 raposas e ele amarra, ele faz um par de raposas, duas em duas. Ele vai amarrando as suas caudas e ele pega tochas. Então 150 grupos, 150 pares de raposa são reunidos com tochas em seus rabos, nas suas caudas, e ele põe fogo. E essas raposas vão na seara dos filisteus e queima tudo. Queima o que estava já recolhido, e o que havia ainda de ser recolhido. Estava nas plantações. Os filisteus ficam irritados com ele e vão atrás dele, mas o Espírito do Senhor se apossou dele e ele mata muitos homens. Aí ele foge de lá e vai para a caverna de Etã. Lá na caverna de Etã, irmãos, ele se esconde. Os filisteus, com raiva, irados com o que aconteceu, eles matam a esposa de Sansão e seu sogro, queimam eles. A promessa foi cumprida. Eles se criam um cerco em Judá, na cidade de Leí, onde fica a caverna de Etã. E lá eles ordenam que o povo, a tribo de Judá, vai de encontro a Sansão e tragam ele, para que os filisteus possam matá-lo. 3.000 homens vão até a caverna de Etã e falam a Sansão: os filisteus estão nos cercando, se você não se entregar, eles vão nos destruir, vão matar-nos. Sansão ele fala assim: que vocês não me matem, mas me levem até eles. E os judeus da tribo de Judá, os hebreus aqui, amarram ele com cordas novas e levam ele aos filisteus. Mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele quebra aquelas cordas novas como se fossem linhos finos, queimados.
E ele pega uma queixada fresca. Irmãos, lembra que ele não pode tocar em animal morto? Ele pega uma queixada fresca e ele mata 1000 homens. Novamente ele toca em coisa morta. E quando ele acaba de fazer esse feito magnífico, histórico, de matar 1000 homens, um único homem. É interessante, irmãos, que todos os outros juízes formaram exércitos, mas Sansão não formou, pois ele era o próprio exército. É muito interessante isso. Ele pega e fica desfalecido, porque basicamente ele lutou com todas as suas forças ao qual Deus havia dado. Quase morto, ele ora a Deus, mas uma oração não pedindo ajuda a Deus, mas falando assim: olha o meu valor, eu matei esses 1000 filisteus, por acaso agora o Senhor vai me deixar morrer aqui? Uma oração, irmãos, determinista, uma oração ofensiva contra Deus. Mas o interessante é que Deus ouve aquela oração, e Deus responde dando água para ele da rocha, e ele recobre as suas forças, a sua vitalidade. Sansão, ele não aprende, o seu coração é teimoso demais, é soberbo demais. Ele não reconhece que o seu poder vem de Deus. Ele acha que a sua força ninguém pode tirar. Ele acha que vai vencer tudo, e mesmo contaminando o voto, a consagração a qual seus pais ensinaram que ele deveria viver, ele se contamina mais e mais. Depois dessa conquista ele quase morre, mas Deus verte a água da rocha, ele recobre as forças, irmãos, e continua com a sua fascinação por declinar, para ir contra a vontade de Deus. Ele foi agora, sabe para onde? Para Gaza, a capital dos seus inimigos. O homem afrontoso, o homem impulsivo, sem raciocínio, sem razão, ele vai para a capital do inimigo, e ele não vai para lutar, para mostrar que ele é um líder de Israel, que ele conquistou e venceu 1000 homens. Não, ele chega em Gaza, a primeira coisa que ele faz, ele vai procurar uma prostituta, e lá ele tem relações com essa mulher. Ele se contamina mais e mais. Ele não tem nenhuma responsabilidade com Deus. Os filisteus, sabendo que ele estava lá, eles cercam a cidade e ficam com vigias. Mas Sansão, à meia-noite, ele se levanta. Ele chega aos portões da cidade de Gaza, e ele arranca as folhas de ferro da cidade e arrasta essas folhas até a proximidade de frente com o monte Hebron. Era longe, irmãos, e ele leva as folhas, mostrando: ó, a qualquer momento eu posso vir aqui e destruir vocês, nada pode me segurar, então temam a mim. Ele faz isso. Depois disso, Sansão, um homem apaixonado, mas não por Deus, pela sedução, pelos desejos carnais, esse homem que é entregue às paixões do olhar, da vista, ele se apaixona por uma mulher do vale de Sorek. Sorek, irmãos, significa vinhas selecionadas. E ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Juízes capítulo 16, verso 4.
O seu nome no hebraico deriva da palavra da raiz dal, que significa, irmãos, fraco, pobre. Portanto, ela, irmãos, que deixa fraco. A mulher que é enfraquecedora, enfraquecedora, nossa, acertei? Enfraquecedora, isso aí, me perdoe. O seu nome soa também com a palavra noite, Laila. Quando você quer falar em hebraico boa noite, você vai falar Laila Tov, uma boa noite. E realmente, aquele que era o pequeno sol, irmãos, foi seduzido pela noite. Ela era um antissol. Ela trouxe escuridão para o pequeno sol. Ele trazia a luz do dia. E ela mata essa luz. E ele é seduzido pela essa mulher. Ele se entrega a essa mulher de tal forma que ele faz todos os desejos dela. Ele sabia que ela não era a mulher que prestava, mas ele era apaixonado pelaquela mulher. Essa mulher, irmãos, não era uma prostituta. Muitas pessoas acham que ela era prostituta. Não é. Ela era uma mulher, de certa forma assim, né? Porque ela se vendia. De certa forma assim. Mas ela era mais mercenária do que prostituta. Os filisteus ofereceram 1.100 moedas de prata para que ela revelasse o segredo da onde vinha a força de Sansão e como cessar essa força. E o capítulo 16 vai nos dizer que há 4 tentativas dela perguntar para Sansão da onde vinha a sua força. E Sansão não compreendeu. Sansão estava cego pela sua paixão, de tal forma que na 4ª vez seu coração estava à beira da morte. Olha, estava à beira da morte, angustiado, e ele revela o seu segredo. Ele revela que ele era um nazireu e que o seu cabelo nunca foi cortado desde o seu nascimento. Então ela o faz dormir em seu colo na noite, na escuridão. E quando ele acorda já é tarde. Seus cabelos são cortados, raspados. Os seus olhos são furados. Ele é levado com grilhões. É um escravo agora dos filisteus. Os filisteus agora humilham aquele que era o opressor deles. Agora o homem que humilhava o povo filisteu, agora ele serve para divertir o povo. Tudo isso porque ele nunca pensou que chegaria a conta para ele. Ele foi quebrando voto após voto. Ele foi quebrando a aliança a qual Deus havia feito com ele. E achava que ele ia levantar mais uma vez e ele ia destruir o povo, lutar contra o povo. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Irmãos, ele foi levado para Gaza, para aquela cidade a qual ele arrancou as folhas da porta, as folhas do portão. Lá ele foi humilhado. Em todas as festas, fala, chama lá o Sansão para nos divertir. Chama lá ele.
Ele começou a servir de animal, porque ele era amarrado ao moinho e começava a girar o moinho. Mas Deus ainda age com misericórdia. O texto diz que o seu cabelo começou a crescer depois que foi raspado. Entenda, irmãos, é algo que vocês precisam entender, que a força dele não vinha do cabelo, como muitos dizem. Não, a força dele vinha de Deus, do relacionamento dele com Deus, e somente com Ele. Para esse herói, a sua criptonita eram seus desejos carnais. E para nós, o que é? O que podemos aprender de lições com essa história, com a vida de Sansão? Quais são os pontos que podemos tirar dessa história magnífica de 4 capítulos do livro de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16? Irmãos, eu marquei alguns pontos aqui que podemos tirar como lição para a nossa vida. Quando você olha para a história de Sansão, nós aprendemos que não importa quão forte você imagina ser, se você brincar com o pecado, você será destruído. Não se ache super-herói, Mulher Maravilha, ou algo do tipo. Você nunca é aquilo que você imagina ser. Você é fraca e necessita de Deus. Eu sou fraco e necessito de Deus. Não brinquem com o pecado, irmãos. O pecado é veneno. Talvez, no nosso entendimento, ele não mata de primeira mão, mas ele contamina o nosso sangue e vai fazendo efeito com o tempo, de tal forma que a consequência é quando uma víbora pica, uma pessoa, geralmente a pessoa não morre na hora, mas daqui a 1 hora já era, se não for tratado imediatamente aquele veneno. Não brinque com o pecado, ele é mortal sobre as nossas vidas. Ele faz de grandes homens serem humilhados, como Sansão é um exemplo disso. Sansão lutou contra um leão. Sansão venceu 1000 homens, irmãos. Sansão conseguiu vencer várias coisas, vários obstáculos que apareceram na sua trajetória, mas ele não conseguiu vencer os desejos pecaminosos, e isso é um alerta para nossas vidas. Não adianta vencermos tudo na vida, se nós não conseguirmos vencer o pecado, que está sempre à nossa porta. Sansão tinha domínio sobre os seus inimigos, mas não tinha sobre os seus desejos, irmãos. Seus olhos eram o seu pior inimigo. Em Timná, ele viu uma mulher bonita, se apaixonou loucamente. Viu o mel dentro da carcaça do leão, não resistiu, pegou e comeu. Foi para a cidade de Gaza, foi lá e se relacionou com uma prostituta. Foi no vale de Sorek e se apaixonou por uma mulher. Tudo que atrai os seus olhos, e os seus olhos eram o próprio inimigo dele. Glória a Deus que Deus cegou ele. Como diz, é melhor você entrar sem olho no reino dos céus. Literalmente isso aqui ocorre na vida de Sansão. Gálatas capítulo 16, verso 25, eu vou ler com vocês, mas antes de ler esses versículos,
é importante entender que o Espírito de Deus se apossava de Sansão. Trazendo uma reflexão aqui, ele tinha um dom claro, a força. E essa força é adquirida pelo Deus, porque Deus dava essa força a ele. Era um dom de Deus para ele. E era dom de Deus. Não era adquirido por treinamento, mas era algo que era dado a ele por Deus, pelo Espírito de Deus. Muitas vezes nós não entendemos como homens e mulheres têm dons e manifestam esses dons na igreja, no mundo, mas são pessoas que você olha de forma visível, clara, nem precisa ter um contato muito próximo, e você vê que é uma pessoa perturbada, é uma pessoa que não tem um compromisso com Deus, claro, mas ela é usada, Deus usa ela, é pessoa pecadora mesmo, e o pecado dela está manifestado. Ela faz cair multidões, ela cura muitas pessoas. São dons que Deus, Ele derrama sobre pessoas. Quem derramou o dom sobre a vida de Balaão? Foi quem? Deus. Ele profetizava e toda a sua profecia se cumpriu, não foi? Nenhuma da sua profecia deixou de se cumprir, mas ele era um homem de Deus. Ele tinha o Espírito Santo sobre a sua vida. Talvez ele vivia no Espírito. Mas essa é um grande erro para nossas vidas. Não devemos somente viver no Espírito. Não devemos somente ter os dons do Espírito. Devemos andar no Espírito. E andar no Espírito, irmãos, é frutificar o dom, o fruto do Espírito sobre a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos ler aqui. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 25. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Sansão era apaixonado e tinha muitos desejos, né? Mas aquele que está em Cristo crucifica isso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, olhar para Sansão é aprender que a nossa reputação e vitórias em público não significam nada se a sua vida em secreto é imoral. Não adianta conquistar o mundo e perder a salvação. Não adianta ter aplausos do mundo e não ser reconhecido por Deus. Não adianta dizer: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome eu fiz maravilhas. Deus chegará e vai falar para cada um que age conforme o seu coração, conforme as suas paixões e seus desejos: eu não te conheço. A pior sentença é achar que está tendo vitórias no mundo,
mas não está tendo reconhecimento em Deus, irmãos. Aquele que deve reconhecer as nossas obras é Deus. Os apóstolos fizeram grandes obras, mas o mundo não reconheceu. Na verdade, o mundo odiou eles, irmãos. Mas Deus os recebeu com coroas. Quando eles caíam no pó, pela espada de Roma, pelo martírio, pela cruz, eles se levantavam na presença do Altíssimo, e essa é a alegria de todo cristão. Então, irmãos, tenham cuidado com as glórias que vêm do mundo. A glória que nós precisamos é a glória que emana de Deus, de intimidade e vida com Ele, de andar com Ele, de caminhar com Ele. Não adianta estar travestido com roupagens de santidade, irmãos, se por dentro está podre. Como disse o pastor, e eu sempre lembro daquela ministração, não adianta ter folhas bonitas, as folhas de figueiras bonitas, que dá somente sombras, mas não ter fruto. A Bíblia nos fala que Ele secará esta árvore, destruirá esta árvore. Não deixe somente uma roupagem bonita, dê frutos, frutos de arrependimento, frutos verdadeiros que adorem a Deus. Não adianta, irmãos, você falar que leu a Bíblia 300 vezes, orou o ano todo, fez um culto devocional em sua casa, que a sua vida não está nele. É como um sepulcro caiado. É necessário ter vida nele e andar nele. A luta contra os desejos carnais, irmãos, é mais pesada do que a luta contra o leão. Para derrotar um leão, Sansão apenas usou a sua força e abriu ele ao meio como fosse um cabrito, não foi? Mas para derrotar o pecado, ele penou com sua própria vida. Os seus olhos foram arrancados para ele entender a suficiência em Deus. Ele foi humilhado para entender que a grandeza pertence a Deus. A soberania é dele, o poder dele. Talvez você esteja como Caim, ao qual não dominou o seu desejo. Gênesis 4, verso 7 vai nos dizer: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. As pessoas hoje estão entregues aos seus desejos. Igreja, você deve dominar os seus desejos, senão a nossa consequência é igual a Caim, é igual a Sansão, é se afastar da presença de Deus. E eu não desejo isso a ninguém. A pior coisa é Deus deixar que nós seguimos o nosso coração, as nossas paixões, os nossos desejos. Romanos capítulo 1, verso 18. A pior sentença para o homem é seguir o seu próprio coração. Então, irmãos, voltem a Deus. Zelem pelo Espírito que apossou de suas vidas. Zelem pelo Espírito que está sobre vocês. Não entristeça o Espírito ao qual confessa todos os dias ao Pai e intercede por você. O Espírito que zela pela sua vida, que ama a sua vida, que dá vida a mortos, irmãos. Não sejam irresponsáveis pelo Espírito ao qual Deus entregou a vocês. Talvez vocês estejam na mesma condição de Sansão, vencendo na vida, mas perdendo a sua pureza com Deus. Não entregue aquilo que é precioso. Não venda a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não venda a sua intimidade com Deus, com os prazeres do mundo, com os desejos do mundo.
Aquilo que é belo aos seus olhos, muitas vezes, irmãos, é a sua ruína. E geralmente é. Que os nossos olhos carnais estejam fechados e que os nossos olhos espirituais estejam abertos, atentos às direções ao qual Deus tem nos designado. O pecado, irmãos, promete-nos a liberdade, mas no fim ele nos traz escravidão. O pecado, ele promete coisas fáceis, mas ele nos corrompe. Nós nos tornamos corruptos ainda mais. Somos vencidos. Devemos lutar. E não pelas nossas forças. Se for pelas nossas forças, nós estaremos na mesma condição de Sansão, dando voltas no moinho, fracos, cegos. Devemos orar a Deus e pedir: Senhor, lembra-te de mim mais uma vez. Aqueles que estão caídos, orem a Deus agora neste momento, pedindo: Senhor, lembra-te de mim mais uma vez. Me dê força a caminhar mais uma milha contigo. Me dê vitalidade do teu espírito. Eu preciso do Senhor. Irmãos, não existe harmonia entre a igreja e o mundo, pois quando não há conflito, é sinal de que o mundo já tomou conta da situação. Quando você vê no contexto brasileiro que a igreja não é perseguida de tal forma, você deve ficar assustado. Você deve falar assim: tem coisa errada aí. Quando nós estamos nos conformando ao sistema do mundo, está errado. Nós não devemos nos conformar, mas ser transformados, renovados a nossa mente. Sansão acabou cego, envergonhado, humilhado, se tornou motivo de zombaria. Ficou conhecido por ter uma má reputação. Infelizmente, irmãos, o orgulho de nosso coração nos faz pensar que no nosso caso não acontecerá, né? Quem já não ouviu isso? Quem nunca ouviu assim, ó, comigo não vai acontecer? Aconteceu com ele porque ele vacilou, mas comigo não. Comigo vai ser diferente. Eu não preciso seguir a ponte. Eu vou pelo caminho mais fácil. Eu vou pular aqui a ponte. Eu vou pular aqui, ó, o precipício, e vou conseguir chegar do outro lado. E nós brincamos com o pecado. Brincamos todos os dias. Irmãos, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor disse: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu receberei. Ele será o meu pai, Ele será o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso aí em 2 Coríntios capítulo 6. Não ame o mundo, irmãos, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus, ele diz. Provérbios, irmãos, 4, verso 23 vai nos dizer: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração,
porque dele procede as fontes de vida. No final, ele recebeu o perdão de Deus, mas também recebeu as consequências do seu pecado. Foi através do seu castigo e punição que ele renovou o voto de nazereado, irmãos. Sabe qual que era a consequência quando a pessoa quebrava o voto? Ela tinha que rapar o seu cabelo. Números capítulo 6, verso 9. Se você quebrar o voto, você deve rapar o seu cabelo, iniciar tudo de novo. Ele não tinha força para iniciar o seu nazereado. Deus usou os ímpios, os inimigos, para iniciar o seu nazereado. Os inimigos raparam sua cabeça, e ele voltou a ter intimidade com Deus novamente. Então, João capítulo 11, verso 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus ainda age com misericórdia, irmãos. Que perdão, Ele derrama a graça. Sansão é um exemplo para nossas vidas. Mesmo pecando contra Deus diariamente, Deus age com misericórdia e graça e nos perdoa. Sansão, irmãos, ele foi um herói da fé. Hebreus, para nós finalizarmos, Hebreus capítulo 11, verso 32 ao 34, vai nos dizer assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, e da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Da fraqueza tiraram forças. No momento mais frágil de Sansão, ele tirou força em Deus, pela fé. Devemos ter fé em Deus. Lembre, se você está fraco, ore a Deus. Deus é suficiente, poderoso para te fortalecer, renovar. E aliás, é bom você reconhecer a sua fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus por isso, porque Deus, Ele usa homens assim, pecadores como nós. A Bíblia nos fala que o tesouro de Deus está em vasos de barros. Nós somos vasos de barros, pecadores, falhos, mas Deus, Ele põe em nós algo excelente, um tesouro imensurável, o Espírito de Deus. Lembre-se disso, irmãos. O Espírito de Deus está sobre nossas vidas. Devemos zelar por Ele.